Então precisamos ficar atentos com relação a isso. Para educar tem que estar junto. Eu me lembro que eu, quando chegava em casa da escola, minha mãe pelo menos uma vez na semana conferia todo o meu material escolar. Minha mãe comprava o meu material escolar e minha mãe sabia exatamente tudo que a mim pertencia. Se eu chegasse em casa com alguma coisa diferente, que não foi minha mãe que comprou, minha mãe logo perguntava: de onde é essa borracha? De onde é esse lápis? De onde é essa caneta? E o que acontece? Se eu dissesse que foi um coleguinha da escola que me deu, a minha mãe dizia assim: então amanhã nós vamos na escola e você vai me mostrar quem foi esse garoto que te deu, porque eu quero ter certeza que ele te deu mesmo. Aí você vai dizer: pastor, então sua mãe não confiava em você? Claro que não, eu era criança. Você não confia em criança. Criança não tem a mente formada, criança não está com a mente amadurecida para tomar decisão do que é certo e do que é errado. Todo ser humano, irmãos, ele é influenciável. Não sei se você sabia disso, mas todo ser humano ele é influenciável. Todos nós sofremos influências, mesmo depois de adulto, mesmo depois da mente formada, já madura, nós recebemos influência. Todo ser humano é influenciável, uns mais influenciáveis, outros menos influenciáveis, mas todos são influenciados. Então, de repente, você ensina o seu filho acerca das coisas que são certas, acerca das coisas que são corretas, mas na escola, através de um coleguinha, ele acaba sendo influenciado para coisas erradas. E você tem que estar atento a isso, para corrigir enquanto é tempo. Quantos pais são pegos de surpresa aí, mas depois de anos que o filho faz coisa errada? Quantos pais, os filhos entram aí por meio das drogas, né? Do alcoolismo, da prostituição, e o pai só vai perceber que o filho está envolvido nesse negócio quando ele está viciado. Quando na verdade, se nós educássemos mais de perto, estivéssemos mais juntos no dia a dia, talvez isso seria evitado, ou talvez, no mínimo, haveria maior dificuldade para ele entrar pelo caminho errado. Mas tem pai que se bobear, não sabe nem quem são os colegas, não é? Dos filhos. Então, meu irmão, para educar não tem mágica. Para educar é seguir regras, é seguir princípios. E um dos princípios para a boa educação dos filhos é estar junto. Não dê moleza para o seu filho. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Tem que estar junto mesmo, não confie nele, tá bom? Principalmente se ele for criança, se ele for adolescente, porque adolescente também é uma fase difícil. Os adolescentes não são nem adultos nem crianças, eles estão na fase intermediária. Então é normal, é natural o adolescente ter rompantes, né, de infantilidade. Você encontra adolescentes aí de 14, 13 anos, até mesmo 15 anos, brincando de boneca, né? Você encontra adolescentes de 13, meu filho mesmo, vai fazer 14 anos, de vez em quando eu encontro ele com um carrinho brincando e fazendo mas uma vergonha, mas tem 14 anos. Porque isso é normal. Eu falo assim com uma vergonha brincando, mas isso é normal. Adolescente é uma das fases mais difíceis que existe, é onde os pais têm que ter maior cuidado, porque é fase de transição e é fase de decisão. É ali que começa a amadurecer. Então, olha, o pai tem que estar junto para estar sempre orientando, sempre dizendo o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Então, a adolescência é um momento onde os filhos têm rompantes de infantilidade, de criancice, e tem rompantes também de adulto, né? Ele quer ser adulto também. Então, ele muitas vezes quer escolher a roupa dele, não aceita que tenha opinião no jeito de ele pentear o cabelo, ajeitar o cabelo. Não é isso, tudo é normal, isso tudo é natural. Então os pais têm que ter ali um jogo de cintura muito forte, né, para poder trabalhar com os adolescentes, a fim de conquistar a confiança deles, mas ao mesmo tempo também não confiar totalmente neles, porque, como já disse, eles não têm maturidade para saber o que é certo e o que é errado. Eles estão numa fase de transição. Os irmãos estão entendendo daqui? Digam amém? Amém. Amém. Então, para educar tem que estar o quê? Tem que estar junto. Não pode estar separado, não pode ser educar à distância. Tem que estar junto. Olha, esse negócio de almoçar e jantar, cada um num lugar, isso não dá certo. Cada um numa hora, isso não dá certo. Esse negócio de filho jantar na frente da televisão, na frente do computador, meu irmão, isso não dá certo, isso não existe. Acaba com esse negócio em nome de Jesus. Tem que ter um horário para almoçar todo mundo junto na mesa. Pelo menos uma vez no dia a família tem que se reunir, ou é na hora do almoço, ou é na hora do jantar. Até porque para conversar, para interagir, para ter comunhão
viverem separados como se cada um vivesse no seu mundo. O mundo da família é um só, onde o pai, a mãe e os filhos é que a compõem. Amém? Amém. Pastor, como é que eu ensino, como é que eu educo meus filhos? Eu falei primeiro aqui, né? Estando juntos. Segundo princípio para educar os filhos: filhos se educam com testemunho. Né? Filho se educa com testemunho, filho se educa com exemplo. A Bíblia diz em Provérbios 22:6: ensina o menino no caminho ou caminho? No caminho que deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele, né? O texto diz bem claro: ensina a criança no caminho, não é o caminho. Se fosse ensinar o caminho, eu poderia entender que eu poderia apenas ensinar o meu filho o que ele tem que fazer, sem eu ter que fazer a mesma coisa. Mas o texto é bem claro: ensina a criança no caminho. Para me ensinar, eu tenho que estar no caminho, certo? Eu tenho que fazer igual. Quando eu fui criado no mundo, né, pela minha mãe, pelo meu pai, havia um provérbio no mundo que dizia assim, ó: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? Quem já ouviu esse provérbio aí? Né? Só que para nós que servimos a Deus, este provérbio não serve. Não serve. Não serve porque, meu irmão, se nós formos observar, os psicólogos, eles são unânimes em dizer que tudo aquilo que nós vemos tem muito mais influência sobre a nossa vida do que aquilo que nós ouvimos, ou até mesmo sobre aquilo que nós lemos. Olha, dizem aí, não é, os eruditos, que você guarda apenas 7%, só 7% de tudo aquilo que você lê. Você guarda 15%, só 15% de tudo aquilo que você ouve, mas você guarda 38% de tudo aquilo que você vê. Então aquilo que nós vemos traz muito mais impacto sobre a nossa vida do que aquilo que nós ouvimos ou lemos, não é? Melhor do que você mandar o seu filho orar é o seu filho ver você orando. Melhor do que você mandar o seu filho ler Bíblia é o seu filho ver o seu compromisso com a leitura e estudo da palavra de Deus. Melhor do que você mandar o seu filho ir para a igreja é o seu filho ver o seu compromisso com o reino dos céus. Amém? É o seu filho ver a sua preocupação em estar nos cultos, em procurar chegar no horário, não é verdade? Em não trocar o culto por outras coisas. Como já falei aqui, né, tem pais que sabem que às vezes a igreja no meio de semana só tem 2 cultos, e ele deixa para fazer as compras do mercado no dia que tem culto. Em vez de deixar para fazer as compras de mercado no dia que não tem culto, ele deixa para fazer as compras de mercado ou outros compromissos no dia que tem culto. E o que acontece? A criança cresce entendendo que servir a Deus, estar na casa de Deus, é coisa supérflua, que pode ser trocada facilmente por qualquer outra coisa. Então, meu irmão, aquilo que os filhos observam na minha vida e na sua vida vai trazer muito mais impacto sobre a vida deles do que aquilo que eles ouvem de nós. Amém? Eu gosto muito de um texto de 1 Reis, capítulo 9, versículo 4. Olha o que a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 9, versículo 4. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, porque isso aqui é interessante, né? Nós lemos esse texto. Eu acho lindo esta passagem. 1 Reis, capítulo 4, versículo 9. Esse texto aqui é um texto que fala acerca de quando o Senhor Deus apareceu a Salomão em sonhos. Olha que coisa interessante, não é? Este texto aqui de 1 Reis, capítulo 9, versículo 4. Você que está me assistindo através desse DVD, se você também quiser em casa abrir a Bíblia neste texto, é interessante, é muito interessante esse texto, para nós podermos aprender aqui um pouco e guardar a palavra do Senhor. Olha o que o texto diz, ó, 1 Reis 9,4. E se tu, só que é Deus falando para Salomão, quando Deus apareceu para Salomão, não é? Olha só, e se tu andares perante mim, como andou quem? Quem? Ó, Davi, teu pai, com interesse de coração e com sinceridade,
para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Olha o que Deus fala para Salomão, ó. Então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Agora olha para mim aqui, olha, o que Deus disse para Salomão? Em outras palavras, parafraseando aqui o que Deus disse, né, para Salomão, Deus disse para Salomão o seguinte: Salomão, quer ser abençoado por mim? Quer ser abençoado por mim, Salomão? Faça e ande igual teu pai. Interessante que Deus usa, né, Davi como exemplo para Salomão. Deus fala para Salomão: Salomão, quer ser abençoado? Faz tudo que o teu pai Davi fez para mim. Que coisa interessante, né? Que coisa maravilhosa. A pergunta que não quer calar é esta: será que Deus hoje pode chegar para o meu filho e falar para o meu filho assim: Misael, quer ser abençoado por mim? Faça tudo o que o teu pai faz. Será que Deus hoje, irmãos, pode chegar para o teu filho e dizer para o teu filho: quer ser abençoado? Toma o teu pai como exemplo. Quer ser abençoado? Toma a tua mãe como exemplo. Quer ser abençoado? Faça tudo o que o teu pai e a tua mãe faz. Será que Deus hoje pode chegar para o meu filho e falar para o meu filho, para o seu filho, para a sua filha isso? Ou será que Deus hoje tem que chegar para o meu filho? Ou será que Deus hoje tem que chegar para a sua filha e dizer para a sua filha ou para o seu filho assim: ó, quer ser abençoado por mim, fulano? Não faça nada do que o teu pai faz. Meu irmão, que Deus nos cubra debaixo do seu sangue. Amém? Que nós possamos ser exemplos. Que Deus possa, aleluia, nos usar como exemplo para os nossos filhos. Quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Se nós agirmos assim, irmão, nós vamos ser muito felizes. Precisamos entender, meu irmão, também, que todos os psicólogos, né, eles costumam dizer que a criança, isso é interessante nós aprendermos e entendermos aqui nesta noite. Todos os psicólogos dizem, reverendo João, que a criança é como uma esponja. O que é isso, pastor Jorge? Criança é como esponja. A criança é como uma esponja no sentido de que ela absorve tudo que está à sua volta. Se você estiver conversando com alguém e uma criança estiver perto, ainda que aparentemente ela esteja desligada da sua conversa, ela está atenta a tudo que você está conversando. Ela pode até estar brincando de boneca ali, ou algum rapazinho, né, uma criança brincando de carrinho, ou brincando com uma outra criança, e você acha que ele não está observando nada, que ele não está atento a nada. Você só acha, mas na verdade ele está atento a tudo. Ele está observando tudo, ele está ouvindo tudo, né? Ele absorve tudo que ele vê, que ele ouve ali à sua volta. Eu me lembro que eu estava ministrando no Seminário da Família, na Assembleia de Deus lá, do pastor Edgar Amorim, lá no centro de São João, e na galeria, lá em cima, tinha uma criança brincando de carrinho com uma irmã, e embaixo, na parte de baixo, nós estávamos ministrando no Seminário da Família. Num determinado momento da palestra, eu disse que a casa de Deus não era lugar para a criança ficar brincando de carrinho, que a casa de Deus não era lugar para ficar desenhando, não é escrevendo nada. Casa de Deus é lugar de reverência, é lugar de respeito. A criança tem que vir para a igreja e tem que ser ensinada que aqui não é a extensão da casa dela, não é? Para que ela aprenda a honrar e respeitar esse lugar desde cedo. Se a criança chega aqui e começa a agir aqui como se aqui fosse a extensão da casa dela, quando ela crescer, ela não vai ter a menor reverência para entrar na casa de Deus. Ela vai ser criada e acostumada como se aqui fosse um lugar como outro qualquer, e não é. Então comecei a ensinar isso lá, e uma criança que estava lá em cima na galeria disse assim: tia, disse para a irmã que estava tomando conta dela, tia, isso que esse moço falou é verdade? Aí ela chegou